Voltamos para o segundo bloco do Visão Técnica. Eu tenho aqui hoje Wagner Caetano, trader profissional da Top Traders. No segundo bloco a gente vai falar um pouco das blue chips. Vou pedir para o Wagner passar para Petrobras e Vale e depois a gente passa para aquelas ações que você comentou que estariam no radar tanto para compra quanto para venda, né? Perfeito. No caso da Petrobras, hoje em dia a Petrobras está intrinsecamente ligada naturalmente ao cenário político, mas ao petróleo também. Ela voltou a ter essa ligação forte com o petróleo. Então a gente percebe aqui, Paula, praticamente um canal de alta na Petrobras. Se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai ver que forma praticamente aqui um canal. Eu preferi circular com as... mas a gente vê que forma um canal. E ela tocou a parte de cima. Qual que é o caminho mais natural? Que ela venha a tocar aqui a parte de baixo. Então hoje teve um dia de alta, mas ela ainda não testou a média de 21, não testou esse topo aqui nem a linha do canal. Então a Petrobras deve descer para testar 3 suportes importantes. 9,39, média de 21 e essa linha de retorno aqui do canal. Se respeitar, ela volta a subir. Se ela penetrar esse canal e os 9,40, ela vai ter uma temporada de queda. Ela tem gaps para fechar, teria uma pressão vendedora aqui entrando. Então essa que é a minha visão da Petrobras. É uma análise bem clássica, você pega a linha de retorno e ela vai decidir para você se é compra ou se é venda. E se ela respeitar, daí ela poderia subir até esses R$11. Poderia subir, aí o que ela faz? Ela volta, aí você estende aqui o canal, ou você pode deixar a extensão contínua também, mas aí se ela respeitar, ela pode subir até os 10,93 facilmente aqui. E no caso da Vale? No caso da Vale, totalmente ligado ao minério de ferro, mas nem tanto, né? Hoje caiu 4% Exatamente. E ela subiu 2,32%, então soltou balanço há pouco tempo. Aquela história dos gaps que eu falo, ela foi fechando todos aqui em azul, veio numa região de forte resistência, quase tocou aqui os 17%, e a Vale, ela tem um padrão aqui, que pela análise técnica clássica, apesar de alguns investidores... vão falar que a gente está gorando aqui o papel, mas é um topo duplo. Topo, né? Ela não conseguiu romper essa região, fez um topo duplo. O eixo do topo duplo é 13,61, quer dizer, abaixo de 13,61 ela vai continuar em queda. Então a gente tem um topo duplo, que é o M aí, que é um padrão baixista, né? E aí ela continuaria em queda. Se eu estender essa linha aqui, você viu que ela veio ontem aqui e hoje também ficou trabalhando em torno da linha. Mas assim, bem claramente, da mesma forma que tem aquela linha de retorno em Petro, abaixo desse valor aqui, 13,61, ela cai, pelo menos aqui, até essa região de topos anteriores, aqui nos 12 ou até nos R$11, ou no 10,76, que é um topo anterior forte, você viu que o mercado ficou trabalhando um bom tempo aqui. Então, quer dizer, perdeu essa linha aqui e, consequentemente, perdendo essa mínima aqui do eixo, ela vai desenvolver uma queda até 12, até R$11. Eu particularmente acho que está mais para cair, assim como a Petrobras também. Então a Petro e a Vale, independente do que eu acho, os gráficos estão dando um caminho muito claro para elas. Você tem linhas de retorno que te mostram a direção de preço. Só que se você olhar um topo duplo, a ação com as duas médias inclinadas para baixo, próximo de se cruzarem, qual foi a última vez que as médias se cruzaram na Vale no gráfico diário? Foi na reversão aqui no mês de fevereiro. E elas cruzaram a de 5, a de 21, cruzou de 21 de baixo para cima, ela subiu aqui de 7 alguma coisa até 17, né? E agora elas estão prestes a se cruzarem para baixo. Então a Petro e a Vale têm pontos claros de entrada na compra ou na venda, que o investidor vai ter tranquilamente como decidir se ele compra ou se ele vende. Mas qual que é a minha opinião? A minha opinião é que está mais para cair. Então, o investidor que ganhou nesse rally e se está segurando até agora, o melhor seria desfazer dessa posição. Seria desfazer pelo menos parcial. O ideal seria ter desfeito aqui, né? E na Petrobras também, quando ela estava num patamar mais alto. Mas pelo menos parcialmente, eu acho que é interessante aí ele ou se proteger com mini contratos, ou trabalhar com opções de Petro e Vale para proteção, no caso, não para especulação, acho interessante. Então, você tem padrão de topo duplo, perto de linha ali, média apontando para baixo. Eu diria que hoje estaria uns 70% para ter um movimento de queda de curto prazo na Petro e na Vale, uns 30% de alta. Então, a minha opinião é que vai cair mais um pouco. Não cresce, mas... com a análise do Ibovespa também de correção. Né? Vai. Wagner, vamos passar para aquelas ações que você falou de
estariam boas para comprar, boas para vender? Vamos falar um pouco da compra. Da compra, vamos lá. Eu acho que tem uma ação aqui que eu estou de olho, essa ação, eu já estou beliscando ela. Hoje o meu grupo está com uma carteira meio maluca, algumas pessoas entraram, outras já estavam. A Alupar, ela faz parte da carteira meio que do pessoal que entrou por último, uma pequena quantidade e alguns investidores esperando para entrar aqui, ela está no nosso radar. Eu, por exemplo, ainda não tenho. A Alupar é uma distribuidora de energia. Se você pegar um semanal dela aqui, então para mim é a melhor opção do setor elétrico. Se você pegar aqui o semanal, claramente ela está desenhando um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu tenho aqui o primeiro ombro, aí eu venho aqui, ó, eu tenho aqui a cabeça, né? E eu tô ali com essa ação desenhando o segundo ombro. Qual que é o perfil do investidor dessa operação aqui? É aquele camarada que gosta da Ambev, da Ultrapar e tal, mas ele quer se posicionar no setor de energia com potencial para no ano que vem a ação bater R$17 ou até no final desse ano. Quer dizer, aquele camarada ele gosta de superar a renda fixa com tranquilidade. Uma bela ação, perfil de Ambev e tal, eu acho uma ação fantástica, desenhando um ombro, cabeça, ombro invertido. Pode até cair um pouco mais, mas você vai lá e compra para o médio prazo, é excelente ação para guardar tal, para dividendos. Uma outra é Pão de Açúcar, que eu já tenho na carteira e que está com um desenho parecido. Você vê que ela ficou mais ou menos uns 2 meses desenhando aqui o primeiro ombro, ela caiu, fez a cabeça, e ela está uns 2 meses desenhando um segundo ombro. Então, Pão de Açúcar é ação que para médio prazo é para vender aqui no 75, de repente até nos R$100, é para dobrar em um ano e meio. Então, é uma outra ação também interessante, talvez até corrija um pouco mais, mas você vai comprando gradativamente para fazer uma posição mais longa, né? Eu acho que é uma ação também excelente. E eu poderia falar de uma outra aqui também, que é Cielo, que todo mundo sabe que eu tenho na carteira, meu grupo tem e tal. Quando o mundo estava contra a Cielo, nós fomos comprando. Pessoal, quais eram os fundamentos que derrubaram a Cielo? O primeiro fundamento é que ela precisava inovar. Ela lançou uma plataforma mês passado, fantástica. O segundo argumento era aquela possível compra de Elavon pelo Banco do Brasil e Bradesco. Não vai ter mais, a gente já sabe. A Cielo vai continuar aquele ritmo devagar e sempre. Então, quer fazer um trade, ó, compra a Cielo, de repente ela vem até a média móvel de 21, não tem problema, para você entregar aqui nos 38 ou até segurar um pouco mais. Por quê? Simetria, ó. Se eu colocar um espelho aqui no meio do movimento, você vê que um lado é muito parecido com o outro. Então, por simetria, busca os 38, uma ação para fazer um swing trade ou até uma ação também com perfil de médio prazo tem um enorme potencial de valorização. Então, na ponta compradora, eu acho que esses 3 papéis aí são... A Cielo já pode comprar agora, Pão de Açúcar já pode comprar uma parte agora e vai comprando depois, e a Alupar também já pode ir comprando aos poucos, e se a Alupar romper ali os 13,80, que é um ponto que a gente deixou aqui, rompeu o 3,80, ela explode. Então são 3 ações que vale a pena ficar... deixar também para... Ação para deixar. Cielo, Alupar e Pão de Açúcar, ação para deixar. Ação para fazer dinheiro aí na renda variável no médio prazo. Para você vender daqui a um ano, assim, alguma coisa nesse sentido. Compra essas ações, imagina que você está comprando um título de renda fixa. É a minha ideia, assim, né? E aí, do lado vendedor? Do lado vendedor, só para mostrar aqui, nós tínhamos uma posição, todo mundo sabe que eu tinha a Croton na carteira há muito tempo, mas ela buscou 2 objetivos aqui. Saímos fora da Croton e eu tenho traders que estão numa posição de venda na Croton. Então eu entendo que a Croton tem potencial para fechar esse gap aqui, ó, que seria na região dos 10,50. Então você está buscando um trade para ganhar no curto prazo, aí eu acho que vender Croton para zerar nos 10,50 no fechamento desse gap, ou até nos 10,99 aqui, é interessante. Eu acho que ela está inclinando as médias para baixo, ela cruzou as médias aqui nos 9, fazia tempo que ela não inclinava as médias assim, só nessa situação. Então eu acho que vender Croton nos 10,80 aí para buscar uns 11, nos 11,80 para buscar R$11 ou até 10,40, é interessante. Eu tenho traders que de repente não pode vender o mini índice, que tem venda aí Croton. E tenho venda também na Telefônica.
Só para explicar o que levou a gente aqui a vender, o investidor que assiste o Visão Técnica, é interessante que ele, acima das operações, que ele aprenda também os conceitos, né? Isso daqui foi uma venda muito clara, porque se você pegar um e-book, um livro de análise gráfica, você vai ver a tal da estrela da noite. Então isso daqui é uma estrela da noite, ó. Esse candle aqui que está isolado, que é uma mistura de doji com estrela cadente, ele está isolado de corpo do candle que vem antes dele, que é verde, e do que vem depois dele, que é vermelho. Nós vendemos exatamente na última imersão técnica nesse dia aqui. Então vendemos nos 46, a gente vendeu num outro ponto. A galera que vendeu fala, pô, mas nós vendemos nos 46. É que a ação teve desdobramentos 3 vezes, ó. Juros sobre capital no dia 1º de abril, aí ela teve dividendos dia 29 e juros sobre capital dia 2. Mas nós vendemos aqui, mais ou menos no meio desse candle. E a ação está com ótimo lucro. Só que se você for colocar, eu vou reforçar essas linhas aqui. Você segura a operação ainda, né? Segura a operação. Ela está com... Hoje, durante o dia, ela estava com lucro de 9%, mas aí subiu um pouco. Então a gente segura essa operação. Qual que é o nosso objetivo? Se ela bater de novo aqui a região dos 40 e 70, é provável que a gente encerre tudo. Mas para quem é mais corajoso, pode buscar 38 e 80. Agora, pessoal, rompeu essa linha aqui que eu tracei, cai fora da operação, aí ela vai subir, né? Que é uma linha aqui, uma LTB, é como se fosse um triângulo isso aqui. Agora, se ela perder a base do triângulo, ela vem facilmente nos 38 e 80. Então, são 2 operações de venda que a gente tem, além das operações dos mini contratos também. São essas ações para o pessoal ficar de olho. São. Né? E, bom, Wagner, eu queria fazer um bloco especial com você para a gente comentar da tão falada operação com a Gerdau. Será que a gente pode fazer um terceiro bloco? Podemos. Então, pessoal, o terceiro bloco, um bloco especial, a gente vai falar sobre a ação da Gerdau, que o Wagner abriu aqui no começo desse ano, que gerou ganho de mais de 100% para você, né? E aí a gente agora vai comentar o que o Wagner vai fazer. Ele já encerrou a operação, mas o que ele vai fazer, se ele está pensando em voltar, o que ele está trabalhando, tem em mente. Daqui a 30 segundos a gente volta.